nasci em Alcântara. Nasci na rua Filinto Elísio, onde vivi até aos 28 anos. Quando me dizem onde é que eu nasci, eu não digo que foi em São Sebastião da Pedreira. Eu digo que nasci em Alcântara. Os meus filhos e as minhas netas, como digo, já nasceram aqui. Estou muito ligado à freguesia. Nasci em Alcântara, exatamente. Sou daqui mesmo desde os primórdios. Porque eu gosto muito disto. Ou gosto muito desta freguesia. É uma freguesia muito gira. Meu avô e o meu bisavô eram relojoeiros e tinham a relojoaria na rua Período Crato, cá mais embaixo. Nesse prédio tem ainda lá um relógio, na parte de fora do prédio, tem um relógio que tem um mostrador que tem o nome do meu bisavô. Morávamos num quarto, ou seja, a casa tinha 3 quartos e morávamos lá 3 famílias. Era a dona da casa, que era muito velha, que eu lhe chamava avó, e era um quarto para mim, para a minha mãe e para o meu pai, dormíamos os 3 no mesmo quarto. Isto já lá até aos 13, 14 anos. A casa de banho era só um lavatório e uma sanita, tínhamos que lavar-nos em alguidares. A minha mãe fervia a água e dava-me com a água por cima da cabeça. Para fazer o comer, naquela altura, era à vez, e naquela escada morávamos aí uns 20 e tal miúdos. 20 e tal miúdos que nos encontrávamos cá fora, e pronto, a nossa vida era passada na rua. A zona de Alcântara era mais abaixo, esta parte baixa, a Avenida de Ceuta, não se chamava Avenida de Ceuta. Aliás, Caneiros de Alcântara era um termo muito usual, porque aquilo que corria ali, aquelas águas muito sujas e muito estragadas. No largo, que é agora o Largo de Alcântara, onde há as paragens dos autocarros, era uma praça. Eu vim aí com a minha mãe durante muitos anos, pequenita, pela mão dela. E havia muita gente nas escolas e isso, juntávamos todos. E notava-se um bocadinho de diferença de apresentação. Nós tínhamos 2 esquinas. Havia a esquina dos meninos de bem, que era a malta que estudava, e havia a outra esquina cá mais abaixo, que era dos operários. Eu estava sempre nos operários. Quando eu frequentava as 2, mas quando eu ia para a dos meninos de bem, ia sempre preso. Porque os pais, um deles era tenente-coronel, outro era major, outro era isto, outro era aquilo, e não sei o que mais. Eles faziam gala serem presos. Porque havia lá um que o pai dele era major e era aquele que falava na rádio, que dizia: Rádio Moscovo não fala a verdade. Cada vez que a gente vinha aqui para a esquadra de Alcântara, eles, eu nunca chamava o meu pai, então se eu chamasse o meu pai era operário. Agora ia lá, eu tinha sempre as costas dentes, ia lá um gajo que era tenente-coronel, o pai de uma vez com a chibata, os oficiais tinham uma chibata, o gajo chegou lá, bateu no guichê: quem é que prendeu o meu filho? Nem disse assim, ele disse: quem foi a cavalgadura que prendeu o meu filho? Naquela altura, os polícias, quando apanhavam um destes superiores, hoje não, mas naquela altura eles nem sabiam o que é que haviam de fazer. Pronto, e a gente saíamos todos. Havia hoje vamos à padrada. O gajo começava por coisas estúpidas. Por exemplo, a malta da rua de Sá Miranda com a rua Bocage, a rua Gil Vicente, pois nestas casas morava muita gente, muitos miúdos. Nasci numa rua que era muito pobre. E a malta, às vezes, vinhamos da escola e havia outros que não tinham pequeno almoço, ou tinham almoço. E então, a minha mãe, todos os dias, ia buscar 80 carcaças ao padeiro, de manhã. Aquilo era para toda a gente comer, e mais os que viessem. Ou seja, a minha mãe preocupava-se muito com aquela gente. E então, quando saímos da escola, íamos jogar a bola para a rua. Mas eu também sentia que havia rapazes que não tinham sequer tomado um pequeno almoço, para tomar o almoço. E então era assim. Havia realmente muita pobreza, haviam-se as pessoas descalças na rua, lembro-me disso. Ali onde hoje é a Avenida de Ceuta havia as furnas, chamadas furnas, eram buracos nas rochas onde as pessoas viviam lá dentro.
e em condições horríveis. Eram as casas que tinham para viver, era um bocadinho duro aqui no sítio. A maioria do pessoal trabalhava tudo no Porto de Lisboa, na Estiva. Isto era um bairro pobre, era um bairro de gente trabalhadora. Só aqui, para vocês saberem, havia a Carris, a Regina, a Colonial, o Darjã, a Standard Elétrica, que fazia as televisões, e os alfinetes, que fazia mesmo alfinetes e isso tudo. Quando era no verão, as pessoas, como as fábricas não tinham cantinas, as pessoas não tinham dinheiro para ir aos restaurantes, então traziam uma lancheira com o comer. Então sentavam-se ao beira, aqui na rua Luís Camões, era giro, que elas sentavam-se, ou nessas escadinhas, e puxavam da lancheira, comiam ali o seu comerzinho, era giro. A gente ia ali à Regina, ainda estava lá, as janelas tinham um gradeamento com uma rede, a gente começava a falar, dei-me um bocadinho de chocolate, o que é que eles faziam? Mandavam-nos com a farinha do próprio chocolate, mandavam assim, passava através da rede e a gente lambia-se. Lembro-me perfeitamente de ir a descer a Rua Luís de Camões e sentir o cheirinho do chocolate da fábrica da Regina que estava ali a operar. E era um reconforto, era um conforto, aquele cheirinho a chocolate. As minhas manhãs escolares tinham sempre um cheiro a chocolate. No aspecto industrial, era as bolachas, era o de chocolate e era a metalomecânica, que albergavam aqui muitos empregados. Muitos empregados. E a Carris, não? A Carris, obviamente, aquilo, os amarelos, então aquilo era uma pandemia de gente. Eu recordo-me que era uma loucura isto aqui. Alcântara era uma romaria quando jogava aqui o Atlético, não é? Quando jogava aqui o Atlético, se jogasse com um clube grande, esta rua aqui, tudo aqui, esta envolvente toda aqui, o Largo do Calvário, isto era uma romaria, isto era lindo de ver, isto era bonito. As pessoas aguardavam, estavam desejosas que viesse o domingo para ir ver o Atlético. Trabalhavam durante a semana toda, neste caso, como eu digo, a grande maioria estivadores. Estivadores, pessoal de fábricas. E então qual era o único escape livre que eles tinham para se divertir um bocadinho? Qual era? Ir ver o Atlético. Recordo-me aqui que é agora o Pingo Doce, no Largo do Calvário, que era o Golo, uma cervejaria. Quando jogava aqui o Atlético com os clubes grandes, o meu pai, coitado, que as poucas hipóteses tínhamos ali a almoçar. Era um dia de festa, ir almoçar ali e depois ir à bola, isto está bem, está. O meu pai trabalhava numa oficina aqui no Alto Santa Mar, chamava-se Darjã, e ao fim de semana vendia nogás no campo. Era muito conhecido, porque era o careca que vendia os nogás. 3,25 tostões. O meu pai foi carroceiro, havia aqui uma oficina em Alcântara, uma oficina de carroças, fazia os aros para as carroças, aquelas carroças muito grandes. O meu pai, com 16, 17 anos, já trabalhava nessa oficina, era malhador, ou seja, a malhar o ferro com uma marreta, aquele ferro para fazer os aros. Mais tarde, o meu pai tirou um curso de soldador e, quando começa a construção da ponte, foi trabalhar para a ponte como soldador, esteve lá sempre como soldador na ponte. Recordo-me também como hoje, por exemplo, ir à inauguração da ponte sobre o Tejo, era aqui na bicha, ali enfrentando, era a Câmara, ali à espera do autocarro para atravessar. A fila, sei que onde eu estava, que era ali em frente à antiga Câmara Municipal, que era ali na 24 de Julho, que isto eram milhares e milhares de pessoas a quererem ir atravessar a ponte, e assim como eu fui. E recordo-me ver as caminhonetas da Sacor carregadas de gasolina ou de gasóleo para ver até como é que a ponte se portava ou sustentava. Recordo-me disso tudo. E fui atravessar a ponte, mais o meu pai. Sei que tive ali umas 5 ou 6 horas ali, era miúdo. Houve pessoas aqui na parte de baixo, não tanto na parte de cima, porque a fazer os arruamentos, a fazer estes pilares, isso tudo, as casas todas que estavam por baixo, do Alvite e tudo, a maioria saiu. Quando se fez a ponte sobre o Tejo, desapareceram ruas e muitas ruas, porque para fazer acesso à ponte tudo era fechado. Alcântara era completamente fechado. Tiveram que abater aquilo tudo. O acesso à ponte não era para ser aqui em Alcântara. Depois, não sei qual foi a decisão, resolveram ser aqui em Alcântara. Isso ocasionou que o bairro
o bairro do Jacinto grande parte do bairro do Jacinto tivesse que ser demolido. Essa gente foi à força, foi mesmo à força, retirada de Alcântara para a zona do relógio. Eram operários, a maior parte eram operários que estavam a trabalhar em fábricas aqui que havia em Alcântara. O bairro J de Chelas, quando, a bem dizer, a zona I de Chelas, foi tudo pessoal que era aqui de Alcântara. Foi daqui para Chelas, está a ver a longura que é de Alcântara para Chelas. Alcântara, pouco a pouco, foi-se desmoronando. Foi aquela vida que era de Alcântara, as pessoas com pena tiveram que sair daqui. E então estas casas, até o próprio comércio em si, sentiu isso, principalmente estas quinhas sentiram isso. Havia ali uma tascazita, que era o Galego, que era o número 1 em cada coisa, e separava ali gente, que aquilo fazia aqueles pastéis de bacalhau, que aquilo era cada pastel de bacalhau, parecia sei lá o quê, e aquilo, o pessoal ali juntava-se ali. À hora do almoço, na altura que eu vim para aqui morar, em 72, e depois mais tarde como Presidente da Junta, ainda durante muitos anos, a Rua 1º de Maio, à hora do almoço, e a Rua Luís de Camões, estava brutalmente cheia, aquilo era gente, fatos de macaco, com fartura, que a gente via. Mais tarde começou o declínio, inclusive aqui a 100 metros aqui da biblioteca aqui de Alcântara, existia aqui Miguel, onde está agora um condomínio de luxo, o Alcântara Rio. Lembro-me de ver as fábricas já fechadas e de passar pelas fábricas e ver aquilo tudo parado, ver aquelas coisas, e depois muitas começaram a ser demolidas para construírem os condomínios e isso, como ali no Alcântara Rio, em que havia uma fábrica, pronto, que desapareceu, ainda lá está uma chaminé, mas para recordar que houve ali uma fábrica. Naquela zona noto que tem menos habitantes e começa a ter os condomínios em que as pessoas fazem a vida dentro dos prédios e saem da garagem nos carros para ir para trabalhar ou para ir para onde querem, e não, ali na zona aquilo não tem praticamente, mesmo o comércio e tudo, a maior parte das lojas estão fechadas, nem tem como abrir. Conheci aqui, conheço, aquela malta toda da minha idade, a maioria já morreu. Mas conheço a maioria das pessoas todas que ainda são vivas. Aliás, eles também me conhecem a mim. O meu filho, que agora tem 15 anos, se for entrevistado aos 40, aos 50, aos 60, vai falar na sua infância. Vai falar como apanhava o autocarro e descia de lá de cima até cá abaixo todos os dias para ir para a escola, e muitas vezes perdia o autocarro, vinha a pé, a correr, ali por aquele caminho que fizeram do Miradouro. Ele vai ter as suas histórias. Todavia, eu, do meu tempo e das minhas histórias, recordo com muito carinho. Por um lado, várias coisas. Por um lado, este sentido muito comunitário da ida para a escola. Opa, que funcionava mesmo como uma coisa assim, tipo, alguém me batia à porta, eu descia, íamos os dois, batíamos à porta do outro, descíamos, e aquilo ia-se criando um ajuntamento de pessoas que iam caminhando em direção à escola, conversando, rindo, trocando as suas conversas, pronto. Por exemplo, eu moro na Travessa de Gestal, naquela zona do chamado Rio Seco, que é onde eu moro. As pessoas conhecem-se todas, ainda se passam, se cumprimentam, mesmo, ainda há o hábito de cumprimentar as pessoas, o passou bem, o bom dia, boa tarde. Tal. Agora, pronto, a coisa está, já não é o que era, mas está com uma certa normalidade, e cada vez sente-se que Alcântara está muito melhor e está a melhorar. Eu penso que estas fábricas que ainda existem na infraestrutura, mas que, claro, já foram despojadas em termos das atividades que aqui se realizavam, têm todo o cabimento de se revitalizar num espírito artesão, num espírito de sustentabilidade, de inovação, de novos negócios que surjam, novas atividades que surjam, ligadas não só às indústrias criativas, mas também às artesanias e às sabedorias ancestrais que vão ser essenciais no redesenhar da nossa forma de estar e de viver no mundo. E consegue manter esse espírito vivo, esse espírito bairrista, operário, esse espírito vital, comunitário também. Eu tenho uma visão muito comunitária
de Alcântara. Gostaria que Alcântara se mantivesse neste espírito comunitário.